mais um Voz de Cama. Hoje cá estou eu, Ana Markel, cá está a Tânia Graça. Estou, sim, senhor. E não estamos sozinhas. Ai meu Deus, eu estou num shitex louco. Eu estou no shitex louco, eu já lhe disse, não é como se fosse uma novidade. Quem cá temos, Ana? Temos aqui uma atriz que, a propósito do sucesso estrondoso da série que co-protagoniza, tiveste assim de repente, foste atirada assim para a ribalta. É verdade. Disseste, estou a fazer suspense ainda, disseste uma frase, pode-se dizer, icónica, Mítica. que no fundo não fez com que estivesses aqui agora, mas criou um pretexto para vires aqui ao Voz de Cama. Estamos a falar de Helena Caldeira. Estamos, sim, senhor. Estamos a falar de rabo de peixe. Estamos, sim, senhor. E da E Silvia estamos a falar de Peixe. sexo oral. Bem-vinda, Helena. Muito obrigada Bem-vinda, por me Helena. receberem. Que bom estares aqui. Parabéns, antes de É mais. verdade, sem Obrigada. dúvida. É mesmo uma Espetacular honra. fenómeno É verdade. e espetacular trabalho teu de atriz, mesmo. Sem dúvida. Obrigada. Foi incrível. Se calhar vamos começar precisamente por. Olha, se calhar vamos mesmo contar a história de como Helena Caldeira e Tânia Graça se encontraram Se encontraram? Exato. nas redes. Na redes, é verdade. Então, Helena, vamos aqui perceber a nossa história longa. A nossa história de amor. Então, basicamente, eu acabei de ver Rabo de Peixe, que me agarrou imenso. E olha que eu nem sou uma pessoa muito agarrada a séries, que não sou, mas agarrou-me muito. Em particular por eu ter vivido em São Miguel e trabalhado em Rabo de Peixe, etc. Pá, e adorei o teu papel, toda a história. E passei a seguir Helena Caldeira nas suas redes. Particularmente quando disseram que ia haver segunda temporada. Quando eu sigo, abro as minhas DMs e tinha uma mensagem de Helena Caldeira. E o que dizia Helena Caldeira? O que é que ela dizia? Disse que pronto, já acompanhava o trabalho da Tânia e o vosso podcast há algum tempo, especialmente por causa da minha irmã, que é super fã e está sempre a ouvir em casa, portanto quase que fui forçada a seguir. Mesmo que tu nem querias. Eu nem queria, nem Ela é queria. que disse: vai, vai, vai. E em conversa com algumas amigas minhas sobre esta questão do sexo oral, que surgiu em conversa precisamente por causa da mítica frase: Que foi? não há ninguém que faça um minuto de jeito nesta terra. Aí está. E esta conversa, este tema tem surgido muito com as minhas amigas e também com pessoas com quem eu me tenho cruzado na rua e até muitas mensagens no Instagram, muitas raparigas jovens a abordarem-me sobre essa frase, Sim. muitas vezes em tom de piada, não é? Mas também outras vezes a dizer: poças, Tens é razão. verdade. Exato. É verdade, como é que. A Silvia tem É uma razão. espécie de uma utopia, tipo, o que é um minete de jeito, não é? Exatamente. E quem é que sabe fazê-lo? Exatamente. Quem é que nesta terra sabe fazê-lo? A Sílvia de Rabo de Peixe é uma rapariga. Eu acho isso também giro, nós trazemos aqui para a conversa, porque é uma rapariga que expressa a sua sexualidade com muita liberdade. Aliás, há um momento em qualquer. Acho que foi o pai dela até que lhe perguntou o que é que ela gostava de fazer, e ela diz: eu gosto de sexo. Eu gosto de sexo, gosto de fazer sexo. E um bocado em contraciclo com a ideia do fechamento de uma ilha, Exato. de uma sociedade muito isolada. Sim, e eu acho ainda um bocadinho, talvez, patriarcal. Ou, Claro. Sem dúvida. em que o lugar da mulher ainda, infelizmente, não há muito trabalho, especialmente em Rabo de Peixe, de maneira que as mulheres acabam, na maioria das vezes, em casa a cuidar dos filhos. Sim, sim, sim. E os homens vão para a pesca. Exato. Mas ao mesmo tempo eu também acho que é um sítio livre. Eu sinto que as pessoas lá são quase até um bocado livres de preconceitos e eu vejo muitas raparigas muito jovens a expressarem a sua personalidade e a sua sexualidade de uma forma no seu dia-a-dia. Parecem confiantes com aquilo que transmitem. Isso também, claro, que me ajudou a construir esta cidade. Eu ia te perguntar isso, como é que foi esse processo de construção da personagem? Primeiro começou com o texto, não é? E depois, aliás, primeiro começou por eu perceber o que é que tinha acontecido realmente, para estar bem contextualizada sobre a história da droga e tudo mais. Sim, pois que aquilo é real, atenção. Sim, sim. Para quem não saiba, e eu Sim. quando lá trabalhei falava-se muito disso, dessa história. E porque Rabo de Peixe é uma zona que tem, sei lá, eu diria que um nível de consumos ainda superior à ilha. A ilha já tem níveis de consumos de álcool e drogas alto, mas ali bastante.
Eu sempre ouvi, quando vi na série, pois, era exatamente isto que me contava, até aquela questão de fritarem o peixe na cocaína. Sim, há essas coisas que contam que nós não sabemos se é Mas verdade, não se sabemos se é não. verdade ou Pois, não, mas não claro. deixes que a verdade se interponha entre ti e uma boa história. Exato. Exatamente. E depois o texto, obviamente, foi a partir do texto que eu comecei a tentar perceber quais é que eram as camadas que a personagem podia ter e também em discussão com o Augusto. Foi em muitas improvisações com os meus colegas, porque nós tivemos um mês de ensaios só de improvisação. Eu tive com o Albano a fazer improvisações de como é que éramos nós. Antes da história, eu, por exemplo, com 6 anos, ia ter que ficar na casa do meu pai, obrigada, sem querer, e o que é que isso resultava? Ele a oferecer-me uma espingarda, coisas que não acontecem na série, mas que nós improvisámos sobre para construir Para mais. chegar àquele ponto, não é? Aquele Exato. momento das personagens na série. Isso Exato. é muito interessante. E houve coisas que aconteceram nas improvisações, com todos, que eu achei que foram. Todos, na verdade, nós todos. Houve coisas que aconteceram que determinaram algumas linhas de personagem, de traços da personalidade das personagens. Eu acho isso super fixe porque quando trabalhas em grupo, outras coisas vêm e é muito mais rico do que ficar só na tua realidade, na tua cabeça. E depois, obviamente, fomos para Rabo de Peixe a fazer um bootcamp numa semana antes de começarmos a filmar e pudemos estar com as pessoas de lá. Eu tive com uma rapariga de lá, estive a conversar com ela sobre como é que ela se sentia Conheceste enquanto mulher. Sílvias Reais? Conheci Sílvias Reais. E tu estavas tão rapchinha. Estava. Estavas super. Porque imagina, isto obviamente com todos os estereótipos que envolve, mas há um protótipo, é uma generalização, mas há um protótipo da rapariga de rabo de peixe e que é muito nesta é isto, nesta linguagem, no estou-me a cagar, eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero, um cabelo diferente, uma roupa que também vocês estavam, na verdade, a falar de não da atualidade, mas daqui a uns passa a ser anos. 2001. Exatamente. Mas eu vi ali as raparigas de rabo de peixe que eu acompanhava e pensei, está tudo super bem feito. Acho que transmitiste mesmo aquilo que é a minha ideia também das raparigas de lá. Portanto, isso foi um trabalho boa. incrível. Sim. E nessas conversas, o que é que absorveste dessa rapariga, por exemplo? Eu vou dizer quem é a Cláudia. Beijinho, Cláudia. Beijinho à Cláudia. A Cláudia é assim uma rapariga super forte. Sim. Com uma camada super forte. Ela é, como a maioria das pessoas, na verdade, frágil, Claro. porque tem as suas fragilidades e ela é vulnerável como toda a gente, mas tem esta capa de mulher forte. Basicamente ela cuida da família, teve um barco que era a mestra do barco. Uau! E jogava numa equipa de futebol, Ok. tem um filho. Cuida, a mãe não está, acho que está nos Estados Unidos, que é super normal nos Açores. Sim. E ela tem assim esta postura assim, até meio. As pessoas chamam-na Maria Rapaz. Como é muito comum quando tu vês uma rapariga que tem uma energia mais masculina, digamos Mais assim. forte, sim. Mais forte, mais assertiva, mais líder. Exato. Ela é essa rapariga. Mas no fundo é um doce de pessoa que precisa bué de amor e carinho como toda a gente. Claro. Sim. E eu achei isso, estar a conversar com ela e perceber essa energia foi bem importante para mim também construir, porque eu sabia que esta Sílvia tinha assim uma casca dura. E ver isso no real de uma pessoa de lá foi super importante para mim. E há coisas que claro que eu me inspirei na Cláudia, posso dizer, e depois transformei e trouxe para mim, porque é importante, pelo menos eu acredito que tudo o que tu fazes enquanto ator, tu tens que aproximar de ti para vir de uma zona de verdade. Não que sejas tu, Helena, a interpretar, né? Mas trazer para ti para vir de uma zona de verdade. É reinterpretar tudo o que tu observas, poças. Sim. Muito bem. E acho que o fizeste de forma exímia, porque realmente eu vi ali as miúdas de rabo de peixe. E no final, bem, se calhar não vou dizer porque pode Não haver gente digas que não nada, viu. claro. Pronto, mas o final, aquilo que acontece com a Silva no final é algo também que se vê muito nas raparigas de rabo de peixe. E mais não dizemos. E mais não dizemos que é para não. Exato. Sim, que há muita gente que ainda não viu. Pois, É o que eu verdade. acho
Gravíssimo. Eu não cheguei ao fim ainda. Por isso eu também não quero saber. não quer spoiler! Por isso é que eu estou aqui tensa, tipo, cala-te, pelo amor de Ok, Deus, não que eu vamos cheguei ao dizer. fim. Não vou dizer, pronto, não vou dizer mais nada, mas realmente vale muito a pena. Eu vi aquilo assim de quase de rajada, só não vi de rajada nos dias que não podia, pá, e agarrou-me mesmo, acho que está mesmo muito, muito, muito bem construído. Em relação particular, portanto, ela é uma rapariga muito à vontade com a sua sexualidade, que até a usa, eu acho, como uma forma de afirmação, Sim. porque a sexualidade e a maternidade nas raparigas, de rapto de peixe e não só, em contextos às vezes mais desfavorecidos, é uma forma de afirmação enquanto adulta, mesmo que ainda não sejas emocionalmente madura nesse ponto, mas afirmas dessa forma. E portanto tem este momento, ela expressa-se imenso e tudo, e tem este momento de não há ninguém que faça um minete em rabo de peixe de jeito. Que conversas é que isto gerou na tua vida? Porque foi assim que nós começámos a falar, que eu fiquei histérica quando recebi a mensagem dela, não sei o quê, mas foi sobre Quais é isto. que eram as queixas das pessoas que te abordavam acerca disto? Primeiro, muitas pessoas me perguntavam se aquilo era uma frase que eu própria tinha sugerido. Ok. Se eu estava no guião. Sim, se eu concordava. E muitas delas diziam: olha, eu também sinto que a minha sexualidade oral não estou muito satisfeita com a parte oral da minha sexualidade com os meus parceiros. Eu acho super interessante que as pessoas venham falar. Não sei, acho que isto há uns anos era impossível. Sim, que é que uma frase tão simples suscitasse tanto diálogo. Sim, mas agora é um tema. Eu acho que as pessoas, de modo geral, querem falar sobre isto. É e as isso. mulheres também estão a ganhar voz nesta, Claro. na área da sexualidade e querem melhorar, obviamente, a sua comunicação com os parceiros. E eu acho que é por isso que há mais abertura para falar sobre isto. E eu acho super, super curioso que decidam. Claro que também falaram comigo sobre outras coisas, mas esse foi sempre um tema que veio em todas as minhas conversas. E maioritariamente com raparigas jovens. E isso assustou-me. Porque, ok, se fosse. Eu depois até tive esta conversa com a minha mãe. E pensei: que giro. assim, tantas raparigas jovens estão a falar comigo. Se fossem pessoas mais velhas, eu se calhar percebia, porque houve um grande desenvolvimento na vida sexual dos casais e especialmente na comunicação, porque as mulheres decidiram tornar-se mais vocais, não é? mais vocais sobre isso, exato. E eu achei que já não fosse um problema agora nas gerações mais jovens. E então perguntei à minha mãe: mãe, o que é que. O que tens a dizer, mãe, sobre sexo oral, mãe? O que é que tens a dizer sobre isso? Porque só miúdas jovens, eu achei que era só na tua idade. E a minha mãe, nesse aspecto, está super resolvida e disse: olha, filha, eu cá não tenho a dizer nada, não tive problemas nunca em dizer: olha, gosto, não gosto, quer assim, quer assado. Sim, que bom. E eu, olha, eu gostava de ter sabido isso mais cedo, na verdade. É verdade, sim. Porque é super importante também falarmos com os nossos pais ou as pessoas que estão à nossa volta, Claro. que nos estão a educar, digamos assim, sobre essas coisas, porque no fundo eles são o modelo, durante muito tempo, o modelo a seguir. Exato. Mas sim, fiquei surpreendida que muitas jovens viessem-me dizer que sentiam o mesmo e que. Como é que eu faço? Sim. E claro que a resposta é óbvia, é falar. Claro. Mas nós não sabemos como. Pois é. É verdade. Eu acho que estamos melhor do que estávamos, mas pelos mails Claramente. que nos chegam aqui, Sim. ainda há um longo caminho a percorrer a esse nível da comunicação, do estás completamente à vontade para dizeres o que queres e o que sentes e o que não queres. Acho que ainda há muito trabalho a fazer. Sim, e particular, mais ainda porque orientar, isto em casais heterossexuais, orientares um homem, seja sobre sexo oral ou sobre outra prática qualquer, ainda é sentido por muitos como um colocar em causa a sua masculinidade e a sua virilidade. Ainda há pouco tempo tínhamos, por exemplo, o Telmo do Big Brother a dizer: não vais beijar os meus filhos com essa boca. Mulher que bebe da boca aqui não dá beijos nos Mas filhos. nos filhos, É assim que era ele isso, dizia. exato. Telmo, Também uma mítica que idade é que tu frase. tens, Helena? 27. Pois. Pois é, porque aqui faz diferença estes poucos Foi em anos. 2000 e... Olha, foi na altura que 2000? Foi para aí em 2000? que se passa rápido. Pois é. O Telmo, que era um participante do Big Brother. Da primeira edição do da Big primeira Brother, edição do Big sim, Brother, sim, exatamente. E que Lembro-me vagamente. ele envolve-se com a Célia, com quem está até hoje, não está? Sim. Casal Big Brother. Big Brother para Isto é há sempre. muitos anos já. E ele
um comentário super machista e Sim. bem típico também da época e provavelmente da educação dele, sem dúvida. Sim, Ele era era militar, militar. pois há aqui uma série de coisas que. E ele diz: mulher que mete a boca aqui, portanto que lhe faz sexo oral, não dá beijos nos meus filhos. Esse é bom. E É um depois também bocado contraditório. É porque ele vai às outras para mas fazer também há sexo oral. outro lado, assim, mais relacionado com o que estamos a falar aqui. Há um episódio dos Sopranos que é praticamente todo sobre um tipo que faz sexo oral à mulher, e acho que é mesmo o Tony Soprano, já não me lembro bem, que estava há muitos anos, mas é tema de conversa entre os amigos da máfia todos, porque ele fala disto com alguém fala com alguém, e às vezes estão todos a gozar com ele, a fazer piadas sobre sushi e etc. Só porque acham que lá está, é pouco viril, ou seja, é um bocado rebaixar-se à vontade da mulher, não é? Sim. Servi-la de alguma forma, Pois. fazer sexo oral. Exato. Há um estudo que diz que num primeiro encontro, ou seja, um primeiro encontro sexual, cerca de 59% dos homens recebe sexo oral, comparativamente a apenas 19% das mulheres. Lá está. É muita diferença, portanto. E há aqui muita coisa envolvida. Há isso que estás a dizer, Ana, de estou aqui num comportamento que é parece mais submisso e mais servil, não é? Que é estar ao serviço dela. E não foi essa a postura que me ensinaram que eu havia até como homem viril. Eu acho que há também aqui as mulheres não estarem, muitas delas, confortáveis com a sua vulva, com os lábios que são maiores, que são mais pequenos, e eu estou sempre a falar disto, de como todas as vulvas Com têm pelos, a sua beleza. sem pelos, com cheiro, sem cheiro, Ela lavada vai cheirar a vulva, ela nunca vai cheirar ao braço, igual ao braço. Claro. Porque é uma zona mucosa com fluidos, pá. Mas não estamos confortáveis com a vulva e não estamos confortáveis também em estar numa posição de estar só a receber. Porque nós não estamos educadas para isso. Da questão. Exato, especialmente no sexo, és super educada para servir. Educada, que às vezes não é uma mensagem, não foi a minha mãe que me disse tu tens que servir, mas há uma mensagem subentendida. narrativa. Uma Exato. subliminar, sim, completamente. Exato. E então o estás só, de perna aberta, vamos pôr assim, a receber, é tipo, não, só a receber, mas eu tenho que fazer alguma coisa em troca. Não, e depois o que é que acontece depois? Pronto, eu estou a falar das conversas que tenho com as minhas amigas que têm relações heterossexuais. O que acontece na maioria das vezes é que elas sentem que, ok, eu até consigo receber, mas depois tenho que dar algo em troca. Exato. Sim. É uma moeda de troca, não é? Sim. E não é que isso não é um jogo, não é a regra do jogo, mas eu própria também já senti isso. Muitas vezes tu achas que. E é só porque tu és uma pessoa que tem alguma empatia e que achas que funciona assim, dessa forma. E depois também há outra questão com quem que tenho vindo muito também na conversa, que é os homens agora estão a tentar entrar na comunicação com as mulheres e já se propõem a fazer, mas não sabem. Sim. Até porque cada vulva é única, logo aí, coitaditos, eles às vezes também estão um bocado aflitos. Porque há uma costa mais para cima e outra costa mais para baixo. É uma costa a rodar e a outra costa a fazer. É verdade, ou seja, há aqui mesmo uma necessidade de orientação. Só que é preciso também estarem abertos a receber essa orientação sem sentir que é um ataque à sua performance. Exato. Tipo, não é uma performance. Não é uma performance, começar. exato. Uma coisa que ajuda muito e que eu às vezes faço esse exercício em workshops que dou, que é, nós temos realmente alguma dificuldade em dar orientações, não queremos melindrar outra pessoa, pronto. Uma coisa que ajuda é treinar duas dicas, aliás. Uma sobre treinar orientação é pedir à pessoa, vocês podem fazer isto com qualquer pessoa, é só para treinar a vossa competência de orientação. Alguém vos fazer uma massagem na mão e vocês irem dizendo onde é que querem. Olha, aqui está melhor, aqui com mais força, aqui mais levezinho, mais para a esquerda, mais para a direita, para tu te treinares a fazer isso sem o peso disto é sexo e então eu não posso dizer que. Esse treinar na mão ou nas costas, indicares à pessoa. E outra coisa que ajuda também, isto mais especificamente o sexo oral, é mostrares na mão do outro o que é que gostavas de sentir em ti. Isso dá às vezes uma percepção de velocidade, rotatividade, o que for. Pode ser ao mesmo tempo como se fosse um comando. Ora, dá a mãozinha. Apertas a mãozinha, mais força, menos força, mais agora assim redondo. Agora... E isto pode ajudar, não é? Porque eu também sinto e concordo com o que estás a dizer que os homens estão a querer envolver-se mais e têm mais vontade de dar Sem prazer dúvida, às parceiras acho que e sim. graças a Deus, não é? Porque senão. Mas há um caminho a percorrer ainda porque há todos estes bloqueios ainda. Eu acho que de modo geral as pessoas têm alguma dificuldade e eu não sei, talvez esteja um bocado
a perder a esperança, mas acho que as pessoas têm, quando vão para alguma coisa, especialmente relações amorosas, já vão a tentar assumir o seu posicionamento sobre seja o que for, e não vão muito abertos a comunicar, a tentar conhecer o outro, a expor-se ao outro de uma forma super honesta. E eu acho que é aí que começam os problemas depois na intimidade, porque as pessoas não estão de facto a ouvir o outro e não se fazem ouvir também. Sim. Mas há assim uma ideia de manter uma espécie de mística, uma espécie de magia que parece que não se compadece com instruções. Mas isso é real, não Isso é? é completamente irreal. Pois é. Também é muito formatado pela pornografia, por Sim, exemplo. sim. Não é? Eu acho mesmo que a pornografia foi o grande causador, o grande monstro e o resultado do facto de termos ainda relações sexuais tão machistas, tão sexistas, Irrealistas. irrealistas. Realistas sim. muito também, sim. A pornografia tem este efeito. Por exemplo, tu estavas a dizer há pouco que muitas das raparigas que vieram falar contigo eram bastante jovens. E eu acho que a pornografia, com todos os malefícios e alguns benefícios que se possam identificar, mas dos maiores malefícios que tem é ser um dos primeiros e maiores deseducadores sexuais que se tem, porque E um dos primeiros contactos que as pessoas têm com essa imaginária. não é? Exatamente, é uma das Sobretudo esta geração que já cresceu num mundo de acesso super fácil à pornografia. Exato. Eu, por exemplo, tenho 31. A primeira vez que eu vi um filme pornográfico, que vi mesmo, porque antes tínhamos o canal 18 codificado e não sei o quê. Sim. A primeira vez que eu vi, eu já tinha iniciado a minha vida sexual, eu já tinha 21 ou 22. Portanto, a minha primeira imagem de sexo é ter visto coisas na televisão e assim, mas de sexo mesmo foi o que eu tive. Exato. E não o que vi no porno. Só que muitos jovens, o primeiro contacto que têm com essa realidade é o da pornografia. E é o da pornografia mainstream, que é aquela mais, lá está, mais focada no homem. Tens muitos POV, não é? Que é aquele ponto POV. de vista que é mesmo, é do homem, é a entrada e saída do pénis. Portanto, tudo isso. E às vezes um comportamento que seja mais agressivo, que assim, que é o que falávamos também nas manhãs por causa do BDSM. Está tudo ok se for consentido e com vontade, haver comportamentos mais agressivos. Só que achares que isso é que é o protótipo, o modelo, isso é que é preocupante. E o sexo oral não está incluído na grande maioria dos filmes mainstream. Pois não. Não é Não giro, é é uma um, coisa assim que vai lá de Não. passagem e... é um plano muito fechado, sabes? Os filmes mais feministas têm tido cada vez mais. Eu acho que os preliminares, de uma forma geral, não estão muito incluídos. Não, E eu pois acho não. que Só isso... sexo oral ao senhor, esse até que aparece. É no, Pois fim, é. é no início e no fim, que é para depois fazer aquele festival. Aquele festival. Veja no YouTube, por favor. Mas é, o início e o fim costuma ter Estás com oral. uma maraca na mão. Às vezes são mais também. Sim, é uma sim, senhora sim. e muitos senhores. Eu acho que é super importante também os pais começarem. É normal que as crianças vão procurar, Sim. mas eu acho que é aí que entra a educação, não é? Eu espero que quando se for mãe, ter a capacidade de abrir-me completamente com os meus filhos para lhes dizer: tu podes ver, mas fica a saber que isto não é realidade. Exato. Porque isso vai criar expectativas e depois as pessoas não sabem lidar com a destruição, a destruição dessas expectativas. É muito difícil. A expectativa é coisa, eu acho que é o que mais traz sofrimento ao ser humano. Porque tu estás sempre, Claro. crias uma imagem e queres correr para aquilo e o caminho até lá não é real, nem provavelmente Nem a concretização, claro. nem a concretização. Claro. E eu acho que isso também acontece nas relações sexuais. Tu, quando vais ter com uma pessoa, tu tens uma expectativa daquela pessoa, mesmo que não queiras ter. Sim. Ficas a imaginar como é que seria, E eu acho que nós temos que eliminar as nossas expectativas o máximo que conseguirmos. É difícil, Sim. mas é uma batalha que vai trazer, tenho a certeza, muitos frutos e relações muito mais saudáveis. Também acho que sim. E mesmo aqui a relação ao nível do sexo oral, eu acho que existe por vezes. Há bocado estavas a dizer que as pessoas não vêm muito abertas a ouvir, a conversar sobre práticas sexuais, porque eu acho que nós trazemos o nosso modelo de como é que se faz. Eu aprendi que é assim, e eu já vi isto acontecer, mesmo relacionado com o sexo oral, do género.
Então, mas isto resulta com todas, não está a resultar contigo porquê? Pois. Pá, porque eu não sou as outras todas. E quem disse a ti que elas de facto estavam a gostar assim tanto? Claro, até, nem que seja por isso. Poderiam estar. Mas isso é uma péssima premissa para começar uma conversa. É terrível. Uhum. Mas com as outras. Não, mas com as outras resultava super bem. É porque, estás a fazer-me sentir mal comigo mesma, como se eu tivesse um problema. Exato. 2, as mulheres são todas diferentes, as vulvas são todas diferentes, os pontos de prazer são sempre diferentes. E 3, nós não temos a certeza se elas estavam a gostar assim tanto ou sentiram essa pressão precisamente que tu me estás a colocar. Mas eu acho que isso adequa-se a tudo. Ou seja, eu lembro-me, mesmo quando era miúda, a cena do ai, beija mal, não é? Que é uma cena que, ok, sobretudo quando és adolescente, se calhar não beijaste ninguém na tua vida, mas é muito triste que tu arredes pessoas da tua vida por não serem boas a fazer uma coisa que lá está, que é uma coisa que não tem necessariamente uma arte de tamanho único para todas as pessoas com verdade. quem. Até porque tu, com o teu parceiro ou tua parceira, podes criar. Tu estabeleces uma dinâmica Exato. particular, assim. Se calhar à primeira, pronto. Pode não correr bem, mas tem um não bocado corre com as bem. expectativas que tu falavas. Exato. Que é, pá, claro que as expectativas é um bocado incontrolável. Eu acho que depois, se consegues ultrapassar esse lado e essa cerimónia inicial, não é? Das expectativas, não é bem, não beija bem, não faz um bom sexo oral, não sei o quê, mas se conseguires ultrapassar e chegar mesmo a um nível de intimidade fixe que permita que tu fales, tipo, olha, mais a língua mais devagar, por favor. Sim. Não vamos, é tipo, não sei, indicações assim muito. Lá está, inofensivas, não é? Em diálogo, acho que se aplica a tudo o que é. Quer dizer, não há workshops, não há uma arte, não há uma licenciatura. Não, é só aprendermos uns aos outros, não é? É isso, E é comigo isso vai mesmo. ser de uma forma, contigo vai ser de outra, e por isso é que é tão importante nós estarmos abertos ao diálogo e à conversa. Claro. Mas eu não percebo como é que os homens. Quem é que lhes disse que, que nós gostávamos de coisas fortes e agressivas, tipo todas nós? Pois. Isto também foi uma coisa que surgiu muito em conversa e que eu converso com todas as minhas amigas. A maioria de nós nem sequer gosta disso. Gosta de estar mais envolvida na intimidade, que sejam provavelmente coisas mais lentas. Claro que tudo pode viajar para todo lado. Claro. Mas a maioria das pessoas com que eu tenho falado sente que os homens são muito agressivos na forma como abordam o sexo oral. E eu penso, mas de onde é que isso vem? Pois é, assim, eu acho que a força, lá está, os homens são muito educados nesta linha de força ligada à virilidade, força como sinal, força e rapidez, como virilidade e masculinidade. Pá, e depois levam isso para contextos em que não. Pois. Porque não faz muito sentido, quer dizer, não podes começar a acelerar quer dizer, podes, se calhar há vulvas que gostam. Claro, é isso. Sim. Mas Até é preciso depende do ponto de excitação em que está. Claro. Depende de tanta coisa. Pois é. Essa está de seres bom a fazer uma coisa é mesmo super relativa. Pois é. E o que te apetece naquele dia. Exato. Tudo. Exatamente. Isso. Connosco há muitas coisas que mudam, até a nossa própria lubrificação. Claro. Depende muito Claro. do que estamos a viver. Como é que estão portanto, as nossas hormonas naquele momento? Exatamente. Tanta coisa. Sem dúvida. Dizer que, a propósito deste tema, que dizem os estudos que mulheres que recebem sexo oral têm 23% mais probabilidade de ter orgasmo nessa relação sexual, comparativamente às que não recebem. Ora, 23% acho que é uma probabilidade a ser muito explorada e aproveitada. Também digo que sim. Porque é bastante. É bastante. Neste seguimento, tenho aqui um e-mailzito Vamos lá, ele. de uma ouvinte. Acho que é de uma ouvinte, acho que sim. Precisamente sobre sexo oral. É curioso porque eu pensei assim: gostava de ter um e-mail que fosse nesta linha de conversa. E encontrei. Tenho aqui outros também, se tivermos ainda tempo de olhar para eles, mas este é mesmo sobre sexo oral. Vamos lá então. Olá, Tânia e Ana, e possível convidada ou convidado. E é possível, é a Helena possível. Caldeira. É sim, senhora. Desde já gostava de dizer que tenho vindo a crescer muito com vocês a nível pessoal. Obrigada, vocês são brutais. Muito obrigada. Peço desculpa se parecer estranho ou pouco relevante, estou com este mail escrito há imenso, mas com receio de o enviar. Sou uma rapariga de 23 anos e estou numa relação incrível. Ele é a melhor pessoa que já conheci e amo-o muito. Namoramos há 1 ano e antes dele só tive um namorado, tóxico no geral. Foi com o meu atual que consegui fazer certas coisas pela primeira vez, nomeadamente a penetração. Afinal, até gosto. No entanto, isso foi muito tempo o foco nesta relação, por estar a aprender a estar confortável com isso. Ou seja, até aqui parece que a penetração não era mesmo
algo bom. A questão é, o sexo oral sempre foi o que mais gostei desde que iniciei a minha vida sexual e com a penetração. Não consigo lá chegar, faço parte desses 80%. Esta jovem ouve-nos com atenção, Ouve-nos. porque cerca de 80% das mulheres precisam de estimulação do clitóris, da parte de fora, para ter orgasmo. E só com a penetração não chega lá. No entanto, o meu atual namorado nunca demonstrou vontade de o fazer. Portanto, o sexo oral. Já falámos sobre isso e diz que não gosta da experiência sensorial, ainda que eu tenha cuidado com os odores e pelos, embora já tenhamos tentado. A minha questão é, quero que seja ele para o resto da vida e nunca seria uma questão que me fizesse repensar nada nesses termos, mas não quero passar o resto da minha vida sem o que mais adoro no mundo do sexo. Haverá maneira de alguém passar a gostar de uma coisa destas? O que é que eu poderei fazer? Duvido que a grande parte das pessoas aprecie o ato em si, porque né? Eu gosto de dizer, porque né? Não deve ser uma experiência sensorial incrível para quem faz, mas sim para quem recebe. Epá, pois. A Ana não concorda. Não. Qual é, Sim. qual Lá é a vamos. solução? É que por muitos brinquedos que haja no mundo, nada substitui uma língua. Ai meu Deus, que gráfico isto se tornou. Desculpem, beijinhos. Tem que ser. Não, o que eu ia dizer é assim, sensorial. Se calhar é mais um prazer psicológico, na medida em que estás a dar, gostas de dar prazer a outra pessoa, isso é excitante. Estás a ver a pessoa a Exatamente. gostar, é excitante. Eu acho que sim. E a língua é um sítio também erógeno, portanto, sentires Coisas na língua. vulva na tua língua pode ser também sensorialmente interessante. Sim. Para sempre viver sem sexo oral, o que é que temos a dizer sobre isto? Para sempre, como quem diz, ela tem 23 anos. É claro, nem Não é? sabemos se vai ficar ali para sempre, mas vamos Vamos partir do assumir princípio que que- é a sua vontade e, portanto, Sim. Para É o que sempre interessa. sem a parte. Aliás, a questão aqui nem é tanto sem sexo oral, porque há mulheres que, seja porque não se dão à experiência por todas as razões que já falámos, seja porque de facto não apreciam, essa não é uma questão. Ou seja, isso não Claro, é nem uma sentem parte falta. importante. Agora, para quem é uma vida inteira sem, Helena, o que é que tens a dizer sobre isto? Bem, eu acho que quando tu estás com alguém e há coisas que tu não consegues viver sem, essas coisas têm que ser faladas. Especialmente numa pessoa que aparentemente já tem um trauma de uma relação passada. verdade. E aqui o teu parceiro tem que ser super sensível, para os dois lados, claro. Super sensível ao que está a acontecer com o teu corpo, especialmente com a tua cabeça. E eu acho que aqui o sexo oral só iria trazer coisas boas à relação íntima dos dois, não é? Eu não consigo. Eu acho que quando tu estás tão na pessoa, Sim. não há pelos, não há odores, não há. Pois. Sim, Pois é. sim. Não há nada que te vá criar barreiras, porque tu estás ali com a pessoa, Sim. estão as duas a criar um clima, estão a viver o amor. Sim, Eu, sim, sim, eu, pelo sim. menos, eu sou esta romântica que gosta de ver as relações sexuais, independentemente da vibe da relação naquele dia, eu gosto de ver como uma forma de amor, resultado do amor. Mas mesmo que seja com um parceiro ocasional, há sempre qualquer coisa Sim. que nasce de uma faísca, de um Exato. lado de dar amor e receber amor. Por isso eu acho que é super importante manter a comunicação e de facto fazer ver ao nosso parceiro que nós precisamos daquilo. Sim. Até porque no caso dela há um desinteresse manifesto pela penetração, que faz com que ainda Sim. ganhe mais peso O sexo a oral. importância de uma coisa que a faz sentir mesmo bem, que é o sexo oral, não é? Ela diz que afinal até percebeu que gosta, mas quer dizer, foi muito custo. Sim, mas é assim um bocado tipo, Tem uma- pronto, olha. Há uma carga à volta desta. É quase como se fosse desta secundária, prática. não é? Para a Sim, penetração. sim. E pode ser. Perfeitamente. Pode sim, ser. sim. Só que ser secundária com um parceiro para quem é prioritária é essa e a outra nem faz Pois é, parte pá, do é menu. um desencontro de interesses. Pois é. É complicado. É complicado. Porque, por um lado, ele não. Ou seja, ninguém tem que fazer algo de que não gosta. Por exemplo, se fosse um rapaz a dizer a namorada não me quer fazer sexo oral e eu gosto muito. Pá, ela não tem obrigatoriamente de fazer Claro. também. A verdade é essa, não é? Acho que se pode explorar porque é que não quer, lá está, será que ele viu alguma coisa que lhe deu, viu em algum lado algo que lhe deu nojo, sei lá, pode haver aqui muita coisa. A pessoa não é obrigada. Por outro lado, tu teres de abdicar de uma coisa que para ti é tão crucial no sexo, numa relação que tu pretendes que seja para a vida, isso pode pesar. Pois é. Aí é que tem que vir a comunicação, tem que se perceber de ambas as partes porque é que é importante para ela a ter o sexo oral e porque é que é importante para ele
não Sim, fazer exato, sexo é oral. isso, é isso. Se é assim uma coisa tão. Mas será que ele não quer receber? asco. Será que não quer receber? Que não quer receber. Ele! Será que ele não recebe? Sexo oral? Pois. Porque depois às vezes há isto, eu não faço, mas a mim. Boa questão, isso não é aí abordado, não Pois sabemos não. E isso é um habitué. Que Pois. eu recebo muitas vezes perguntas nessa linha, que é eu não te quero fazer, mas tu fazes. Ou eu quero que tu faças. Ou seja, estás a se. ver? Moeda de troca, Sim. não é? Aqui, imagina, aqui Também é nem uma péssima motivação para se fazer, não é? Sim, mas eu nem estou a dizer, eu nem sequer estou a dizer eu vou-te fazer a ti e para tu fazeres a mim. É, não, eu não te faço, mas tu fazes a mim. Ok, Porque ok. porque eu sou, não é? Lá Boa está. questão, o que é que ele acha da higiene do seu próprio pênis? Pois, será que a sua glande está devidamente higienizada? Será que encontramos uns megmazinho por ali perdido? Se calhar. Porque ela não fala de qual é a relação deles com o sexo oral a ele. Pois é, pois é. E seria importante, na verdade, perceber, porque talvez desse para entender melhor a perspectiva dele sobre o sexo Sim. oral. Sim. É assim, ela não tem de vamos lá ver, ele não tem obrigatoriamente de lhe fazer a ela só porque ela faz. Porque eu não acho Claro que que isto não, seja, claro que não. eu faço e tu tens que fazer. Não é assim que funciona. Mas a tua atitude perante o prazer, uma coisa que dá muito prazer ao outro, não fazeres, mas queres receber tu, também pode dizer algumas coisas não tão boas Mas- sobre essa dinâmica. Também acho que ela partir do princípio de que, claro, óbvio que ele não gosta, não é? Porque ninguém gosta. Ela manda um bocado esse discurso. Ela diz que ninguém gosta porque de fazer. não é textura que ela diz. É sensorial. A A experiência sensorial. experiência sensorial não é, tá bem, não é igual para um e para o outro, mas se calhar ela a partir desse princípio quase que o desculpabiliza de alguma forma de não querer fazer, não é? Sim. Pá, eu percebo que ele não queira fazer. Não, se calhar não percebas que ele não queira Pois, fazer. exato, Questiona, exato. não é? Questiona, Questiona que exato. ele não queira fazer. Será que ele não quer também por sentir. Porque há homens que se sentem verdadeiramente inseguros sobre fazer sexo oral, porque não sabem como, aquilo que dizias há pouco. E então, tipo, pá, para fazer mal, mal voltar quietinho. Uhum. E nem tento. E digo que não é bem a minha cena. Também pode ser. Pois pode ser. Há aqui Mais várias dados, mais dados. Precisávamos, em particular, sobre. Eu isto tenho mesmo muita curiosidade em perceber como é que ele vê o sexo oral. Da parte dele. Sim. Exato, para ele próprio. Porque existe muito este. Eu não faço, mas recebo. Como se tivesse, até no primeiro encontro, aqueles números que eu falava há pouco, como se tivesse subentendido que num primeiro encontro é suposto eu receber, mas fazer, calma. Mas ainda há aqui uma dinâmica machista nesta história que é. Não sei se muitas mulheres na história das relações sexuais heterossexuais disseram assim: olha, eu penetração, desculpa lá, não gosto. Pois é. Faço só, Pois não sei é. quê. Sim. E na parte, no subtexto de uma rapariga de 23 anos, ainda por cima, parece-me que ainda prevalece um bocado a ideia de que ele tem o direito a não gostar. Já eu tive Já ela teve que se adaptar para conseguir gostar de penetração, que era uma Isso é coisa que muito não. bem visto. Isso é muito bem visto. E isso ainda é um bocadinho angustiante. É assim, eu acredito que nós conseguimos aprender a gostar de alguma coisa se tivermos super in na pessoa. Claro, Hum, parece-me que foi o caso dela, pronto. não é? exato, exato. Mas isso não quer dizer que nós que nos tenhamos que forçar. Claro, claro. Querer de facto ligar-me ao meu parceiro, à minha parceira e aprender como é que eu posso dar-nos prazer mutualmente. Porque o sexo oral, neste caso, eu acho que deve ser uma coisa que pelo menos nós devemos aprender a que seja uma coisa que dê prazer aos dois. Sim. Mas nunca forçar uma coisa, e acho que aqui a penetração é um bocado mais sensível, diria eu, porque envolve outras camadas do corpo e Da da mente. Sim. Sabes que há pessoas com vaginismo que têm dificuldade ou impossibilidade de ter penetração, que há aquela contração dos músculos, que isto a propósito das camadas de que estás a falar, que não conseguem porque na sua mente estão a ser invadidas. Pois. Porque há um lugar de fragilidade e de vulnerabilidade em alguém entrar em ti. Agora sim fui gráfica. Mas é entrar Sim, em sim, ti. sim. Ou seja, e há um lugar também de confiança ao permitir que a pessoa faça. Tanto que muitas vezes o vaginismo vem exatamente disto. Claro. Às vezes dificuldade em confiar na pessoa, ou já tens tido alguma experiência de dor na penetração, então o teu corpo somatiza isso e lembra-se e diz não. Exato. Portanto, sem dúvida que a penetração envolve
uma entrega e uma. É isso, uma confiança, um depositar de confiança no outro muito grande. Mas que ela fez por conseguir. E eu não digo isto no sentido de vá menina, agora tu também. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo aquilo que estás a questionar faz muito sentido. Sim, sim, sim. Porque na história das mulheres está a resignarem-se às vontades do homem no sexo. Pá, o guião é esse, não é? Nós estamos Sim. sempre a falar disso. O guião é falocêntrico, é de penetração, é do homem atingir o orgasmo e poder virar-se para lá a dormir e a mulher não ter de o atingir. Pesa imenso isso, não é? Pois é. E ela está aqui neste. Ele parece-me, para ele, não sei, precisávamos de facto mais dados, mas parece-me que é zero problemático ele recusar-se a fazer aquilo de que ela mais gosta. E para uma mulher, parece-me que muito poucas mulheres se recusaram a fazer aquilo que os homens mais gostavam na história das relações. É zero problemático, mas ela heterossexuais. decidiu trazer esse assunto Claro, para a claro. mesa. Portanto, eu acho que talvez ainda haja aqui algum preconceito sobre o sexo oral, e por isso é que ela talvez diga que compreende. Exato. Mas é de todo. Eu sinto que é uma coisa super importante na vida dela, porque senão ela não tinha trazido Claro. para a mesa. Sim, Claro. sim, sim. E mandaram-nos e-mail. Portanto, Claro. pensou sobre isto, escreveu, mandou. Mas ele não está a dar essa importância. Ele não está. Ele não está. É Conversar. É isso, conversar é verdade, comunicar sobre isto, lembrando também que já dissemos isso aqui algumas vezes, que sexo oral não tem que ser preliminar, até porque quando se fala em sexo oral como preliminar estamos a assumir que o prato principal é a penetração. Portanto, o sexo oral pode fazer parte do início, realmente, do aquecimento, como alternado com penetração, como só o sexo oral, portanto. Preliminar é pôr o copinho de água em cima da mesa de cabeceira e pôr o cão fora do quarto. Sexo oral é sexo, minha gente. É sim, senhor. E pode acontecer em qualquer momento da relação sexual. Muito bem, temos aqui mais e-mails, Ana. Estamos com tempo. Temos 10 minutos. Então vamos a mais um. Este não tem a ver com sexo oral, que é para também falarmos de outras coisas, É Helena, isso. que a gente quer te ouvir. Então, É um tira-gosto. exato. Que no Um âmbito do papalato. sexo oral. Ah, meus buchos. Exatamente. Oi, 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 querida Taniana. As pessoas Taniana. já Somos fizeram uma este. entidade. Espero que este mail vos encontre bem. Eu acho muita graça esta introdução à empresa, não é? Espero que este e-mail a encontre Com os bem. melhores cumprimentos. Isso. Obrigada por terem luz nesta minha cabeça e na cabeça de tantas mais pessoas. Cá vai a minha partilha. Então, sou uma batata casada há 10 anos, tenho um filho lindo e um marido e super paizão que amo muito. Somos mesmo uma equipa, dividimos tarefas, falamos sobre tudo, conseguimos ter tempo para nós, para os nossos amigos e tempo em conjunto e em família de qualidade. Então está bom, adeus, bom dia. Tudo certo. e ela diz mesmo, tudo certo. Acontece que o meu marido diz já não se sentir desejado sexualmente falando. E o pior é que é verdade. Como explicar? Nestes 10 anos houve uma mudança acentuada na aparência dele. A barriguinha malhada, six-pack, deu lugar a um big pack. Ficou careca. É uma litrosa. E quando o vejo nu, sinto-me zero atraída pelo contrário. Já falámos sobre isso e ele disse que iria começar a ir ao ginásio, mas nada. Também me sinto mal por falar do assunto e forçá-lo a fazer algo que não tem vontade. Volto-me a sentir atraída por ele em momentos de conversa, estimula-me muito intelectualmente e fascina-me o seu raciocínio, forma de ver as coisas, mas depois, quando nos envolvemos, tenho dificuldade em me abstrair das banhuchas. Ela escreve assim: sou uma pessoa fútil, superficial, só valorizo o aspecto. Jurei ser amor na saúde e na doença, e se ele ficasse careca por uma quimio e gordinho por outro problema de saúde? Ou seja, isto é uma questão. E se ele ficasse, se fosse por um problema de saúde, deixaria de gostar dele por isso? A ausência de desejo vai matar o nosso sentimento? Adorava reacender esta chama, mas já não sei o que mais fazer. Sinto-me só cheia de futilidades várias nesta cabeça. Help me, obrigada, beijinhos. Então, tem uma pessoa direito ou não? Porque esta ideia da futilidade, calma, porque ao mesmo tempo tu não controlas o tipo de pessoa pelo qual te sentes atraída tanto assim também. Não, ela tem consciência de que isso pode ser considerado fútil, portanto acho que ela a partir daí já não está a ser totalmente Exato, já fútil. considera. O que achas disto, Helena? Sentimos atraídas por tipo. Ou seja, é isso, é tipo, estás numa relação e a pessoa de repente passa a ter uma imagem completamente diferente daquela que tinha. Não é bem de repente, não é? De repente não, ao longo de 10 anos. Sim. Mas olhas para a pessoa e eia, tu já não és. Pois. O que é que achas Eu disto? nunca tive uma relação de 10 anos. Sim. O máximo que tive foi uma relação de 5 anos, foi a minha primeira relação.
E também aconteceu a pessoa mudar fisicamente por uma questão de doença, digamos. Parou de fazer desporto porque teve um problema. Isso para mim nunca foi uma questão, mas eu não sei, eu pessoalmente não tenho nenhuma característica física que eu normalmente esteja mais atenta. Eu não ligo muito ao físico, de modo geral, pelo menos no que diz respeito aos parceiros que eu já tive. Portanto, o teu desejo não depende de um six-pack definido. Não, até às vezes pelo contrário. Pois. É, sim, uns gorditos. Não é gordito. É o carisma. Claro, eu estou a brincar. Certo. Sim, não tem que estar. Um não tem que carisma ser... gordinho. Eu também Isso. tenho preconceitos. Sim. E eu confesso que para mim tem sido difícil diluir o preconceito de que um homem muito musculado É burro. Não há Não é- muitas não é- vezes isto, mas às vezes há. Faz muito ao ginásio é porque é burro. Isto é uma estupidez. é uma estupidez, e eu tenho Yeah. este Estereótipos, preconceito. Eu completamente. tenho este preconceito. Eu sei que não sou burro, eu sei que não. Tenho outro tipo de inteligência, obviamente. Outros interesses, vá, E eu se vejo calhar. malta no ginásio a ler. Claro. E está musculada a ler ao mesmo tempo. Fazer bici para ler a Saramago Eu ao vi mesmo tempo. um gajo a Sim. fazer bicicleta e a ler ao mesmo tempo. Pensei, uau, eu também queria conseguir. Exato. Mas eu também tenho esse preconceito, um bocadinho. Ou, por alguma razão, eu nunca me atraí por homens muito musculados. Aham. Mas eu acho que eu tenho algum problema também com a sensação, o sentir o machismo, sentir o macho muito alfas. Aham. Isso é quase esse corpo é quase um símbolo dessa. Talvez. Claro que é, continuo a dizer que é preconceito, preconceito, eu mas é sei. quase um É símbolo. uma coisa que eu tenho de trabalhar. Mas eu não sei se tenho algum conselho, porque eu nunca vivi isso. Mas posso dizer, e à semelhança do que a Ana disse, eu não sinto que ela seja fútil, Sim. porque ela está a pôr a coisa nesses termos. E eu acho que é normal que de repente olhes para a pessoa e ela já não é a mesma. E tu também mudas, mesmo que a pessoa continue a ser a mesma, se calhar aquele tipo de corpo já não te atrai. Para mim, a questão do corpo nunca foi um problema, portanto, eu não sei como ajudar. Sim. Eu não sei, ela diz a idade, não diz. Não diz. Não diz. Eles estão há 10 anos. Não sei, podemos assumir que estarão nos seus queixos. 40 30 e tais. 30 e tais, É uma idade sim. um bocado lixada em que os corpos começam a mudar um bocado. Pois é. E pá, ou tu és muito obcecado com a manutenção da tua forma física original, vá, seja ela qual for, ou então começa-te a pesar um bocado a idade e acho que. E o rabo, às vezes, o rabo. E o rabo também, e tens de estar um bocado preparado para isso. Eu pessoalmente acho que num contexto de uma relação, sobretudo, e de uma relação feliz, pá, nunca senti que estivesse dependente dessas mudanças. Mas atenção que. É aqui, quase pronto, como se conseguisse voltar ao ponto inicial que Mas me fez ela atrair para aquela consegue. pessoa, não é? ela vai Depois em conseguindo conversa e não sei o quê. com a parte intelectual. E nós, estando aqui a dizer que nunca nos aconteceu, não estamos com isto a julgar-te ou a dizer. Lá está, já dissemos aqui, inclusive, não estás a ser fútil. Exato, exato. É uma coisa que é incontrolável Há também. aqui uma questão que eu gostava de perceber, que ela também não disse, que é como é que ele se sente sobre o seu próprio corpo. Pois não, diz. Ele diz só que quer começar a ir ao ginásio, mas não acontece. Pois Ela é. também se sente mal a forçá-lo. Pois claro, E claro. bem, porque não deve fazê-lo. Se bem que eu acho que toda a gente deve ir ao ginásio, não posso falar muito, que não tenho ido, mas, Pela sua saúde, não é? mas pela sua saúde, claro. Mas porque eu acho que é super importante como é que o parceiro se sente, porque às vezes quando o teu parceiro se sente mais em baixo, até mentalmente, mas mesmo e fisicamente, quando nós não nos estamos a sentir tão bem com o nosso corpo, o nosso parceiro sente isso e às vezes não é fácil, especialmente numa relação de longa data, que tu estejas sempre a dizer, mas tu és linda, à Pois. mesma com isso, com Sim, essas sim. manhinhas, com essa celulite, porque a pessoa também não tem sempre capacidade para estar sempre a dizer estas coisas, embora Sim. acredite. Por outro lado, também é super doloroso ela estar a dizer tipo, vai para o ginásio que é para ver se eu tenho vontade de ir para a cama contigo outra vez. Não Claro. para estas palavras, Mas mas aqui eu acho que era importante saber como é que ele se sente sobre o seu próprio corpo, Exato. porque se calhar ele também não se está a sentir bem e ela sente isso, por isso é que não se sente Sim. atraída. Sim, eu acho que também pode afetar aqui o nível de atração, não só o corpo dele em si, mas como ela percepciona isso. Ou seja, se calhar ver aqui este corpo novo como sinal de desleixo, ou seja, na percepção dela. E às vezes isso é uma coisa que te retira
tesão pela pessoa, admiração pela pessoa, tipo de estás a desistir. Estás demasiado confortável. É isso. Não sei, pode haver aqui um bocadinho isso, ou seja, não ter que só, não só pare- a ver com o unpack, mas com o. Não Por acaso, eu acho que no discurso dela parece que ela ainda tem tudo isso, tipo é a admiração, admiração. Sim, sim, pela parte intelectual. Sem dúvida, sim. sentir-se culturalmente intelectualmente estimulada e não sei o quê. Parece-me ter tudo e depois chegar ao ato. Mas Sabe? banhuchas, diz ela. Eu adoro a palavra banhuchas, nunca tinha lido. Banhuchas com X. Mas não és má pessoa. Não Não és, valorizas não só o és. aspecto. Estás há 10 anos com esta Mas acho que a pessoa. Helena tocou aqui num ponto interessante, que é, eu acho que ela também deve falar com ele sobre como é que isso o faz sentir, porque também acho que ela não sei se ela tem muito o direito de o forçar. Sim, não tem, Mesmo não não tem. seja forçar, mas estar sempre a dizer-lhe tipo, quando é que vais para o ginásio? Olha, quando é que vais para o ginásio? Não tem. Vais ir para o ginásio. E eu acho que nós, se ouvíssemos isto de ser um homem dizer uma mulher, nós ficaríamos muito oriçadas Epá, com sim, isto. Sim, sim, sem completamente. dúvida alguma. Portanto, isto Sem não é dúvida correto para alguma. nenhum dos lados, na verdade. E Pois. ficávamos muito mais oriçadas, porque também estamos muito mais carregadas de estereótipos Claro, de beleza obviamente. e sim, sim, e dessa pressões. pressão, sim, sim. Mas os homens também. Mas atenção. também assentem, Claro. nomeadamente em situações como estas. Portanto, acho que forçá-lo não. Acho que pode haver aqui um incentivo de cuida de ti, Claro. pode-te fazer bem e isso te levar depois a um corpo também mais, não só mais definido, mas mais saudável, que tem mais Claro. agilidade, que tem Sim, mais. sim, sim. Né? Não fica a ofegar passados 3 Provavelmente graus. ele até vai curtir ter essa autoconfiança e. Sim, com o exercício e vai se físico traz sentir- isso. Claro, que ele vai se sentir mais empoderado também. Ora. Não sei. Exatamente. Pronto, olha, não sei se ajudámos muito, mas eu acho que esta dica é ótima, a de É isso. conversarem sobre e de não te sentires mal por sentires isto, mas também não depositares nele a tua frustração por ele já não ter o mesmo corpo. Exato. Porque Fecha os olhos e pensa. apaga lembra- a luz. Fecha os olhos, apaga a luz. Lembra-te de como foi em tempos. Pensa noutras pessoas. Não posso dizer isto. Oh! Pode fantasiar. Epá, pode, mas imagina, Não, isso vai trazer problemas. nós somos muito apologistas dos jardins proibidos e de imaginar-se aquilo que for preciso. Mas na verdade. Para ajudar só. Para ajudar ali, para dar um. Ou então, tipo, kickzinho. diz-me, recita-me poemas de qualquer coisa ao ouvido, sabes? Porque ela sente-se estimulada intelectualmente. Conta-me a história de não sei o quê. Vamos ver uma série enquanto. E comentamos enquanto fazemos o amor. Para se sentir estimulado intelectualmente. Pronto. Pronto. Também Mas eu essa, acho a que é- inteligência é muito sensual. Também tem que ser a parte dos dois. Quer dizer, eu não estou. Isto acho que é um tema complexo, mas tem que ser parte dos dois também querer manter essa chama. Sim, sim, sim. Ela não deve exigir isso, mas definitivamente acho que há que perceber primeiro o que é que ele sente em relação ao corpo dele e porque é que eles estão a perder esta chama. Provavelmente não é só sobre as banhuchas. Pois, eu também acho- Provavelmente não. São 10 talvez anos de não. relação, pá. Sim, sim, sim. São 10 anos de relação e há muita coisa que se acumula, nomeadamente o tal conforto e familiaridade que às vezes são inimigos do desejo. Agora, a ausência de desejo vai matar o nosso sentimento? Não necessariamente. Uhum. Porque pode haver muito amor. Claro que o desejo costuma ser, e é para eles, uma parte muito importante, mas o desejo não tem de ser necessariamente termómetro do amor. Tipo, de dizer como é que está o amor. Portanto, calma. Vamos respirar Isso e se calhar mesmo. mais 10 anos virão ou não, vamos ver. Porque há tantas formas da gente se reinventar Então não há. É nas isso. relações sexuais. É verdade. É isso mesmo. verdade. Temos de acabar. Temos Oh, agora Helena, sim. muito obrigada por teres vindo. Obrigada eu. Sim, foi um prazer Foi receber-te, maravilhoso. foi muito bom. Mesmo. E ansiosíssima pela segunda temporada. Segunda temporada de Rabo de Peixe. Também eu. Vem a caminho. Não, já está a acontecer as gravações, alguma coisa? Não, podes dizer nada ainda. Não está a acontecer nada. Ok. Quer dizer, está a acontecer coisas, mas acontecer não, coisas, não mas- estamos a gravar ainda. Ok. Ai meu Deus, ai meu Deus. Tens de ir ver, Ana, que é para. Tenho, depois também poderes tenho. falar mais Não, e sobre tens que ir isto. ver o fim, porque Eu sei, quero eu saber sei. a opinião do final. Ai, Pronto, eu não é posso isso. falar com ela nem em off, porque tu estás aqui. Eu não posso fazer binge watch. Vocês não sabem, eu vejo cada episódio de Rabo de Peixe como se fosse ele próprio uma série. Porque é assim aos bocadinhos, são mini episódios. Eu percebo, é quase uma. São 50 minutos. Pois é, bastante. Sim, eu acordo às 5h30 da manhã e. Enfim. Eu percebo. Mas tens que ver, que é Tenho para um a gente depois filho. falar sobre isso. Enfim. Bom, assim nos despedimos. Obrigada, Helena. Obrigada. Obrigada, eu. E nós voltaremos para a semana, não é, Tanuxa? É verdade, e manda os meus para onde, Ana? Mandam para vozdecama@rtp.pt. É para aí mesmo. Mesmo assim. Beijos! Tchau.